Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nino Denani e vocês estão em mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom, pra começar, antes de mais nada, eu sei que eu deveria, segundo o YouTube, fazer aqueles comentáriozinhos de início, né, curta, compartilha, essas coisas todas, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Este vídeo inaugura a vinheta nova no canal. Eu comecei a perceber que a gente não tem nada a ver aquela vinheta que estava rolando antigamente com o tipo de assunto que eu ando abordando, né? Embora eu ainda fale um pouco dos nossos assuntos, eu não estou focando exatamente neles. Eu estou pegando um outro tipo de tema, né? Um tema mais do dia a dia que eu sinto que vocês vão aproveitar muito mais do que se eu ficar falando de magia, essas coisas todas, né? Então, antes de mais nada, porque eu tô mega empolgado, primeira coisa, trabalho do Rodrigo Filbert, meu amigo lá de Boston, nos Estados Unidos, que fez essa vinheta muito jogo rápido pra nós. Então, se vocês quiserem, vocês têm um canal no YouTube, querem fazer um bagulho mais profissa, ou se vocês trabalham com vídeo, querem consultar um cara que seja profissional nisso, querem fazer, procurem por Rodrigo Filbert, que o cara manja muito, beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta. Beleza, o assunto de hoje é um assunto muito sério, tá? Muito sério mesmo. Eu sei que eu sou brincalhão e falo muitas coisas aqui no tom da brincadeira, mas o que eu tenho pra falar pra vocês hoje é de verdade. Tem gente que é chata. Talvez você seja um deles. Eu resolvi trazer esse assunto, na verdade, porque muitas pessoas que eu tomo contato, principalmente no Facebook, começam a reclamar a respeito, por exemplo, da solidão, né? Ou não só no quesito de não arranjar um parceiro sexual, um parceiro romântico, né? Um namorado, uma namorada, ou coisa que o valha, mas pessoas que se afastam de grupos sociais e não sabem muito bem o que está acontecendo, isso faz falta. Eu também falo aqui, já falei muitas vezes, que se afastar de grupos sociais é o caminho normal de todo mundo. A gente naturalmente faz esse tipo de coisa ao longo da vida, então é muito normal a gente não ter mais contato com os nossos amigos de infância, com os nossos amigos da escola, do colégio. E isso acontece única e simplesmente porque nós estamos mudando de vida, né? A gente não fala mais e não tem mais interesse sobre os assuntos que a gente tinha antigamente. Então é muito normal que a gente venha a mudar o nosso grupo social ao longo da vida. Mas para algumas pessoas não é bem assim que acontece. Nesse primeiro caso em particular, quando a gente se afasta, quando o grupo deixa de existir, a gente não necessariamente sente falta disso, né? E também não acontece por um rompimento muito forte. Por exemplo, eu não tenho contato com acho que ninguém da minha infância, nenhum dos meninos que moravam aqui na rua que meu pai mora hoje em dia. Mas isso não quer dizer que eu briguei com eles, que eu desgoste deles ou alguma coisa assim. Simplesmente o contato deixou de acontecer e ninguém força o contato de volta, entendeu? Acabou, a gente não tem mais assunto em comum, cada um seguiu sua vida, nós casamos, cada um tem sua família. Isso fez com que a gente se afastasse naturalmente. Quando esse tipo de afastamento acontece, a gente na verdade não se importa muito, né? Isso não fere a gente. Eu, por exemplo, já aconteceu no meu próprio Facebook de algumas pessoas das antigas entrarem em contato comigo de novo. E aí, Nino, como é que você tá? Tarará, tarará. Morreu o assunto por aí. E tá, tudo bem, a gente tá bem com isso, estamos íntegros com isso, a gente não tá, né, isso não fere a gente. Mas existe um segundo caso, que é um caso um pouquinho mais sério, que é o que eu vou levantar hoje em particular. Que é quando esse afastamento não necessariamente ocorre, mas a aproximação de pessoas se torna muito difícil. E geralmente, não são todos os casos, mas geralmente isso acontece por causa da própria pessoa que está se sentindo solitária. Então, por exemplo, se o Nino é sozinho, não tem amigos, muito provavelmente é por minha culpa. Agora, a sociedade de hoje ela tem se movido e nos fazendo nos mover para uma direção onde fica difícil a percepção desse tipo de defeito. É difícil de eu me enxergar porque a gente está cada vez mais pregando a individualização da sociedade. Então, a gente está entrando em contato cada vez mais com teorias que prezam um indivíduo a despeito do grupo social. Então, geralmente, o que você ouve por aí é falando que se você não está com aquele determinado grupo é porque aquele determinado grupo não te merece. Isso é verdade
Mas não totalmente, e a propagação disso de forma indiscriminada está se tornando um câncer social. Porque sim, a dificuldade da interação com outras pessoas pode ser sim nossa. E eu não estou falando só que nós somos chatos. Eu estou falando que existem várias coisas que podem acontecer que nós simplesmente preferimos que assim aconteça. Só que se assim acontece, e é porque a gente quer, a gente não pode reclamar muito depois, né? Eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Eu sou uma pessoa de difícil convivência, tá? Eu sou um cara que dificilmente eu deixo passar informações que eu acho que são contraditórias no discurso. Eu gosto do embate filosófico, né, da discussão argumentativa, me dá prazer discutir com pessoas, porque eu gosto de aprender e eu acho que a gente só aprende quando a gente colide ideias. Então eu confesso que eu sou uma pessoa de difícil trato, né? Porque se alguém falar pra mim, Nino, o céu não é azul, eu vou perguntar por quê. Eu vou dar um exemplo pra vocês corrente. Uma vez há muito tempo atrás eu entrei num táxi, num Uber, tava indo pra um determinado lugar. E como de praxe, a pessoa, o motorista do Uber, perguntou pra mim, chegou pra mim e comentou num tom super amigável, falando: nossa, esse tempo de São Paulo é maluco, né? Às vezes chove, às vezes faz sol, às vezes chove e faz sol no mesmo tempo, no mesmo dia. Nunca dá pra gente saber como é que tá. Às vezes tá quente, depois fica frio, depois fica quente de novo. É bem difícil, né? E eu educadamente retornei a conversa pro cara falando: olha, São Paulo está no Trópico de Capricórnio, nós vivemos num país tropical, onde as mudanças de temperaturas de até 10 graus são esperadas ao longo do dia. O assunto acabou aí. Eu não tava querendo ser chato com o cara, não tava querendo discordar dele nem nada disso, mas eu tava querendo levar essa conversa para um outro patamar. Eu sei que eu esperei uma coisa que eu não deveria ter esperado, que é a pessoa compreendesse isso que eu tô falando. Eu devia ter começado de baixo e ido subindo o negócio. Mas eu quis fazer assim. Eu achei que a pessoa ia falar, mas ainda assim, nós estamos no outono, ou sei lá, nós estamos no inverno. O inverno é uma época que é naturalmente quente, então o tempo de chuvas é no verão. Nós estamos passando por uma inversão, de repente, da temperatura do mundo, dada a condição de aquecimento global. Enfim, eu entendo os riscos que eu estou correndo, né? Às vezes eu chamo alguns amigos meus e quem está acostumado a me acompanhar, por exemplo, nas redes sociais, está muito acostumado com isso. Às vezes, na verdade, na grande parte das vezes, eu levo a discussão para outros patamares. Não quer dizer que eu sou fodástico de inteligente, que vocês são todos burros e essa coisa toda. Muito pelo contrário, mas eu acho que a gente ganha muito com uma discussão, né? A gente ganha aprendendo, ambos os lados aprendem. Então eu sempre tento levar as informações para um âmbito da discussão, para que a gente aprenda junto. Só que eu também entendo que não é todo mundo que está disposto a isso. Numa rede social, eu arrisco e compreendo se não fizer amizades. Mas numa roda de amigos, isso pode ser completamente prejudicial. Resumindo essa história toda, o que eu quero trazer para vocês? Que muitas vezes o meu o meu jeito de ser, que eu posso inclusive achar que é o mais correto, não necessariamente é o mais correto para o grupo social onde eu estou inserido. A gente vive transitando entre grupos, então eu tenho um grupo aqui de casa, que a gente conversa a respeito de certas coisas de certas formas. Eu tenho o grupo das pessoas do meu Facebook, que a gente conversa de outras coisas, de outras formas. Eu tenho vocês, meus amigos aqui do canal, que a gente conversa de outras formas, de outras coisas. Tem o grupo dos amigos da Ordem, dos iniciados da Ordem do Grande Oriente. Tem o grupo do pessoal do Discord, dos apoiadores. Aliás, quem quiser apoiar o canal, apoia.se/Nino Denani. A partir de R$10 a gente faz uma conversa às sextas-feiras, que é bem legal aqui, só nós, os apoiadores. É muito legal, porque lá eu posso falar coisas que eu não posso falar aqui. Então fica muito legal a conversa, se vocês quiserem. Então apoia.se/Nino Denani, tá aqui embaixo o link no canal. Vamos ajudar o tio. Enfim, a gente tem que se adaptar um pouquinho aos moldes do grupo que está acontecendo. E isso ajuda muito a gente na sociedade onde a gente vive, porque querendo ou não, nós somos seres sociáveis. Olha só, você que trabalha numa empresa, né? Você vai para a empresa e na empresa você encontra diversos mini grupos sociais que a gente costuma chamar de panelinhas. Por mais que a gente briga contra a construção de panelinhas, elas sempre existirão, porque as pessoas se unem por similaridade de assuntos, similaridade de conversas. Elas estão com um único propósito e elas se unem por esse único propósito. Então tem aquelas pessoas que gostam de falar mal da empresa, tem aquelas pessoas que gostam de fofocar, tem aquelas pessoas que só falam de trabalho, tem aquelas pessoas que gostam do futebol de quarto, enfim, tem várias panelinhas. Você pode escolher a panelinha que você quer e através de uma relação empática
você vai adentrar aquele grupo para você ter os benefícios que aquele grupo vai te promover. Detalhe, se você quer saber mais sobre mentes empáticas, sobre relações empáticas, entra no link que está aqui embaixo, Mentes Empáticas, que você vai dar uma olhada na palestra que eu dei lá no Tribunal do Trabalho do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tá? Tá bem legal e fala exatamente sobre isso. Aprendendo a estabelecer essas relações empáticas com o grupo que você quer, alvo, você consegue inclusive manipular isso daí, agir com política para você chegar onde você quer na empresa. Então, por exemplo, se você quer uma promoção, é muito melhor você estabelecer essas relações empáticas com um grupo de pessoas que está demonstrando o trabalho, que você está vendo que eles estão subindo, que é tradicionalmente chamado de puxa-saco, do que com aquele grupo que está se unindo para falar mal da empresa. Eu sei que isso deveria ser muito óbvio e parece completamente óbvio quando eu estou falando, mas quando a gente está no nosso dia a dia isso não é tão óbvio assim. E essa mesma dinâmica pode ser aplicada em vários outros quesitos na nossa vida. Quando a gente está, por exemplo, querendo achar uma namorada, a gente não tem que impor a nossa perspectiva de vida na pessoa. A gente tem sim que discutir a respeito disso. Mas não adianta eu conversar com uma menina, achar uma menina no Tinder, marcar um encontro com ela numa convenção de quadrinhos, dado que ela não gosta de quadrinhos, e falar só sobre Dragon Ball Z ou sobre Naruto. Eu tenho que entender o mundo dela, eu tenho que adentrar ao mundo dela, eu tenho que deixar de ser chato e começar a ouvir as pessoas. Muitos de nós, por exemplo, no caso de pessoas que são muito inteligentes, tendem a ver o mundo meio como uma coisa chata. E na grande maioria das vezes é mesmo. Só que se o nosso objetivo é interagir com outras pessoas por esse ou aquele motivo, para arranjar uma namorada, para conseguir um emprego, para ter uma network ou qualquer coisa desse gênero, nós temos sim que aprender a jogar de acordo com as regras do jogo. E não somos nós que fazemos essa regra. Então a gente sim vai ter que olhar para o grupo que a gente quer, entender suas idiosincrasias ou o conjunto de costumes que aquele grupo representa e fazer parte desse grupo, dessa situação. Quer um exemplo? Eu sou um cara que sou mega caseiro, eu odeio sair de casa, eu prefiro ficar em casa fazendo as coisas que eu gosto, jogando videogame, conversando no Facebook com vocês, fazendo vídeo, essas coisas. Eu sou caseiro, mas eu aceitei uma profissão, ou pelo menos eu estou tentando adentrar em uma profissão, que é o extremo oposto disso. Eu preciso me mostrar pro mundo. Então vocês têm visto aí ao longo do tempo, aquelas pessoas que me acompanham melhor na internet, que eu tô começando a fazer parte aí em eventos. Eu fui no Tattoo Week, fui no World Dragon Day, se eu não me engano. Tô vendo agora no dia 10 que eu vou lá no evento no Parque do Vila Lobos, né, que é um evento de um circuito funcional que chama no Parque do Vila Lobos. Então eu estou começando, fui na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa de São Paulo, fui no Tribunal do Trabalho do Mato Grosso do Sul. Ou seja, eu estou me mostrando, eu estou indo em eventos, né? A minha crush já me chamou para ir no samba, eu só estou esperando um pouquinho que eu vou no samba. Gosto de samba? Não gosto de samba. Mas eu não tenho interesse na minha crush, então eu tenho que fazer um pouco das coisas que ela gosta também. Vocês entendem? É um jogo de dar e recebe, sacou? A vida sempre é um jogo de relações, eu sempre falo isso. A gente tem que estudar as relações. A vida é um jogo de relações. Então se eu estou numa empresa e eu quero ganhar uma promoção, quem são as pessoas que são responsáveis por essa promoção? E vou tentar de alguma forma fazer parte do mundo delas, seja saindo para um happy hour, seja fazendo X ou Y. Por mais que eu não goste, eu preciso fazer essas coisas. Por mais que eu prefira ficar aqui em casa, conversando no Facebook com vocês, fazendo meus atendimentos, como eu quero fazer palestra, eu preciso que as pessoas me conheçam. Eu preciso tirar foto, preciso me postar no Instagram, eu preciso me mostrar no Facebook, eu preciso falar com vocês, eu preciso usar hashtag, eu preciso calcular os horários melhores para postar X ou Y em X ou Y rede social, que inclusive está aqui meus mapinhas, ó, de Instagram e Facebook, para eu saber melhores horários de postagem. Eu preciso fazer essas coisas todas. Se eu quero prosperar de uma determinada forma, num determinado grupo social, eu preciso conviver com as idiosincrasias desse grupo social. Não tem outro jeito. Então minha dica final para vocês, resumindo o vídeo de hoje, tá? Se você quer fazer parte de um determinado grupo social e esse grupo social inclui um parceiro, uma potencial parceira ou parceiro sexual, afetivo, você precisa em primeiro lugar conhecer as idiosincrasias e compactuar com elas no sentido de tentar fazer parte deste mundo.
Se você quer ficar com uma menina, por exemplo, que adora ir no samba, você uma hora ou outra terá que ir no samba. Ah, Nino, mas eu odeio samba. Então você tem duas opções. Ou você revê sua relação com essa pessoa, ou você abre exceções. Porque não existe nada nesse mundo que a gente tenha que fazer que a gente não vá abrir exceções. Nossos pais nos criaram para ser mimados, então a gente está acostumado a não abrir exceções. A geração da minha filha, da Bibbles, está acostumada cada vez menos a abrir exceções. Só que abrir exceções faz parte de um convívio saudável. Então sim, eu tenho que abrir exceções para conviver aqui em casa. Minha mãe tem sua rotina, meu pai tem sua rotina, meu irmão tem sua rotina, o Todd tem a rotina dele. Eu preciso abrir exceções ao mesmo tempo que eles abrem exceções para mim. Eu não consigo exigir da minha mãe que respeite que eu estou filmando agora, se eu não respeito que ela está cozinhando ou estudando as coisas dela em determinado horário. A gente tem que estabelecer relações saudáveis e as relações passam por conhecer a si mesmo, conhecer o próximo e abrir exceções para você fazer parte daquele grupo. Isso é agir com política. Muitas pessoas vão confundir com puxa-saquismo, mas não é. Se você quer ter uma boa vida, se você quer ter uma boa relação com as pessoas, você tem que aprender a fazer concessões, a estabelecer empatia, que nada mais é do que você compreender o outro, se colocar no lugar dele e ver como é que seria a sua reação perante isso, né? É assim que a vida funciona, o que eu posso fazer? Bom, gostou do vídeo, gostou do recado de hoje? Gostou da vinheta? Curta, compartilhe e acima de tudo, opinem aqui embaixo, deixem as suas opiniões para eu mandar pro Rodrigo Filbert, o autor dessa vinheta e o detentor da voz mais sexy da Ogon. Espero que vocês tenham uma ótima vida, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se gostei, se você se ajudei de alguma forma, curta, compartilha, se inscreve no canal. Se eu ajudei para se eu ajudei para caramba, então entra lá em apoia.se/NinoDenani e apoia a gente. A partir de 10 reais vocês começam a fazer parte do grupo do nosso canal, do grupo do Tio Nino lá no Discord, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida e tchau!